Número 8, livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo número 8. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti. Com mais fé, a tua palavra escondi, fazeste no sangue lavei, e as tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Não vejo razão da minha vida sem ti. Aleluia. Tu és meu Senhor e meu Deus. Oh, que lindo, meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, em tua Isso assim deixado, se abaixa um pouquinho só para poder botar os pés possa ser tua glória em meu rosto brilhar. Amém, Jesus. Ontem e hoje e eternamente. Vamos ler? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com mais fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Pai, fala conosco. É a sua palavra. Eu creio, ó Deus, que vidas serão tocadas, renovada, meu Senhor, porque Tu és o Senhor, meu Deus, que opera. Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que purifica e nos santifica. Deus, renova, Senhor, a minha fé, a minha vida. Senhor, venha falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, e glorificar o nome santo do nosso Deus. Jesus, Ele é. Queridos, nós somos sustentados pela graça de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos dar força, para nós caminharmos e servirmos a Deus. João 14 vai dizer que Ele é o caminho e não há outro caminho. Ele é o caminho que nos leva ao céu. Queridos, eu lendo essa palavra e eu comecei a meditar e ver essa palavra que Jesus é o hoje e será o amanhã mesmo, e Ele não muda. E por que existe tantas mudanças nos dias de hoje? E por que existe tantas coisas que estão mudando e Ele continua sendo o mesmo? Na queda do homem no jardim, em Gênesis 3, verso 15, já vai pronunciar a profecia, a revelação, a qual ele viria e pisaria na cabeça da serpente e esmagaria. Então, João capítulo 1 vai dizer a respeito que ele já estava desde o princípio, desde a fundação, e ele foi e continua sendo o mesmo
e eternamente. Queridos, se nós olharmos em Mateus 26, verso 40, antes de eu falar de Mateus 26, verso 40, a gente muda pelas questões do tempo, pela questão que surge em nossa vida, a gente muda. Você vê que ontem a gente estava tão feliz, hoje a gente está tão triste. Só que o Jesus que estava ontem, Ele está hoje também. Aleluia! Ele não muda, Ele permanece sendo o mesmo. É nós que mudamos a nossa fé, a nossa atitude. É nós que mudamos em busca. Desde buscar Ele, buscamos outras coisas. E quando a gente começa a ver Mateus 26, verso 40, ele pega e vai orar, e ele pega os seus discípulos dormindo e vai dizer: não pudesse estar vigiando pelo menos uma hora. Ele nunca quer muito, ele sempre quer o pouco, mas a gente nunca tem o pouco para dar. A gente sempre coloca situações que não existem em nossa vida, que queira impedir dele sustentar o que ele tem para a nossa vida. Se ele foi conosco ontem, ele é conosco no dia de hoje também. Nenhuma lágrima, nenhuma dificuldade pode mudar o que ele é. Ele é, amados e queridos irmãos, o verdadeiro. Ele é fiel com a sua promessa, ele é fiel com a sua palavra. Ele é aquele que sustenta. Se nós olharmos João capítulo 6, versículo 35, vai dizer que ele é o pão da vida. O pão é um alimento tão sagrado que existe no mundo todo. O pão, ele é um alimento tão barato que todos têm acesso a comer o pão, a se alimentar do pão. É isso que Jesus estava trazendo, a simplicidade, para que todos tivessem acesso a Ele, porque o que Ele foi ontem, Ele está sendo o mesmo hoje. Não existe dificuldade, problema para você alcançar e ouvir a voz dEle. Ele está aqui nessa hora falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Quem recebe vai glorificando, louvando e exaltando. Você vê que a gente muda pelos problemas da nossa casa, mas ele não muda. Você vê que a gente muda pelas dores. A gente até fala assim: ah, o pastor entende, manda outro lá. Eu não vou não, manda outro lá. Mas ele nunca muda. Ele sempre permanece o mesmo. Ele sempre continua sendo o mesmo. João 14, verso 14, vai dizer que ele é a fonte da água. A fonte da água da vida. E você vê que a fonte que foi ontem é a mesma que está jorrando hoje. Ela nunca para de jorrar. Ela nunca para de saciar aqueles que estão com sede. Se tem alguém com sede, vai receber. Se tem alguém com sede, vai se alimentando. Se tem alguém que está buscando Ele, Ele fala: eu continuo permanecendo o mesmo. Eu continuo com a mesma palavra. Eu não mudo. Eu sou quem sou. E eu não paro de fazer o que eu estou para fazer. Quem acredita, levante a mão e dê glória. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E por que a gente muda nossas humildades dependendo da situação? Mateus 26, 50, com toda humildade, ele se entrega. Ele não faz mal para ninguém. E ele vai no caminho sem ninguém, abandonado por todos, mas ele continua sendo o mesmo, porque ele é. Ele é contigo nessa luta. Ele é contigo nessa prova.
Ele é contigo nesse deserto, ninguém muda o que Ele é ontem, Ele é hoje e é eternamente. Ele é o Senhor Deus, Ele é o Senhor poderoso. Colossenses capítulo 1, versículo 17 vai dizer que Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem nos guia, é o que te guiou ontem, é o que está te guiando hoje. Esse Deus, Ele é poderoso, Ele é o que é, Ele é, amados e queridos irmãos, antes de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, e eu não entendo porque que a igreja está mudando se Ele não mudou. Eu não entendo porque a igreja está mudando se Ele não mudou. Ele não mudou, Ele não mudará. Ele é o mesmo que faz você sentir a presença em minhas dores. Ele é o mesmo que faz sentir a presença. Êxodo capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Quando ele chega e fala com Moisés, Moisés preocupado, o que vai dizer, o que vai falar, ele só fala assim: diga que eu sou o que sou. Ninguém muda, eu sou o que sou. Ele é tudo para a vida daqueles que creem. Ele é tudo para a vida daqueles que acreditam. Ele continua sendo o Deus que cuida, Ele continua sendo o Deus que trabalha, Ele continua sendo o Deus que opera, Ele continua sendo o Deus que estende a mão, Ele continua sendo o Deus que passa pelo fogo, que passa pelas águas. Ele continua o Deus que te sustenta, Ele continua o Deus que te renova, Ele continua sendo Deus. Ele é. Só Ele é. Não há outro igual a Ele. João 8,58 vai dizer: aleluia. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ele vinha vindo, e em toda a dificuldade Ele continua sendo. Ele é aquele que não deixa, Ele é aquele que não abandona. Ele foi com você ontem e Ele está sendo com você hoje. Aquele que te deu força ontem é o que está te dando graça hoje. Ninguém impede, diz Isaías, operando eu, quem impedirá, diz a palavra. Ninguém pode impedir dele te fortalecer, dele te renovar, dele te dar graça, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que põe muralha por terra, Ele é o Deus que manifesta, Ele é o Deus que está comigo hoje, é o Deus que está contigo hoje, é o Deus que vai permanecer amanhã, porque Ele é o Deus que está falando, Ele é o Deus que está renovando, Ele é o Deus que está operando, Ele é o Deus que está mandando, Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus. Por que Hebreus vai dizer que Ele é o Deus de ontem e de hoje? Ele só quer te lembrar que Ele é Deus. Em todos os momentos Ele é. Ninguém muda quem Ele é. E queridos, o lindo de tudo, que todos vinham falando dele e nada mudaria. E quando Ele vem encarnado em forma de homem, quando Ele opera os milagres, que é tão bom, né, meus irmãos? A gente viver o sobrenatural, viver milagre, né ou não é? E quando Ele começa a operar, a multidão com os olhos começa a dizer: esse aí veio para libertar da mão de Roma,
daqueles que nos escraviza, porque, queridos, a expectativa era tão grande, porque ninguém podia com ele, só que ele sentia tudo o que eu e você sente. Quando chegaram até mesmo interrogar, dizendo: tu não vai pagar o tributo, ele sentiu na pele de dever e não ter o dinheiro. Ele sentiu na pele de passar a luta que você passa, de alguém cobrar e você não ter dinheiro. Mas ele é, e aquele que é não se desespera, porque ele confia no Pai que provê. Ele confia naquele que o enviou. Você confia naquele que está sendo com você? E quando ele pega e fala para o seu discípulo Pedro pescar, que dá a entender que tinha que pescar, esperar o peixe fisgar, trazer o peixe para vender, para poder pagar. Mas não, ele é o que faz tudo, ele é o que provê, ele é, amado, aquele que multiplica, ele é aquele que prospera, ele é aquele que faz o que ninguém pode fazer. Ele é poderoso, ele foi ontem, ele está sendo hoje, ele é eternamente com aqueles que permanecem, com aqueles que crêem. Então nessa noite saia daqui acreditando que ele é o Deus que muda, ele é o Deus que opera, ele é o Deus que te renova, ele é o Deus que enche. Aleluia. E porque hoje a igreja está mudando, eu tive uma visão de olhos abertos, eu não lembro mais quanto tempo faz, mas eu dirigi no meu carro, eu vi uma roda muito grande de pedra, e o interessante é que aquela roda vinha para cima de mim, só que ela nunca chegava até mim. Parecia que eu estava contramão com aquela roda de pedra, e aquela roda de pedra ela vinha, e de repente eu enxergava aquela roda de pedra já se transformando em uma roda de madeira, e de repente eu comecei a ver aquela roda de madeira se transformando numa roda de borracha, e Deus falava comigo: meu servo, já foi uma roda de pedra, já foi uma roda de madeira, hoje é uma roda de borracha, mas sempre roda em torno de um giro só, ela não muda. É sinal que, amados e queridos irmãos, ainda que venha a tecnologia, ainda que a ciência, ainda que venha muitas coisas, mas a igreja não muda, porque ele continua sendo, ele continua operando, ele continua trabalhando, ele continua dando graça, ele continua sustentando, ele continua operando, porque ele é o Deus que nos deu. Só ele é. E por que tantas mudanças se ele não muda? E ele disse: se a minha palavra estiver em vós, ninguém mudaria. Porque se a palavra de Cristo estiver em vós, porque ninguém muda, pastor? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, ele te guardará. Queridos, só ele para guardar a igreja, só ele para nos livrar desse mundo tão corrupto, dessa distorção de palavras. Olha como as pessoas mudaram, olha como as Bíblias, as palavras de Deus se mudaram também. Hoje existe Bíblia para tudo quanto é jeito, mas a palavra é a mesma, ele não muda com a sua palavra. O Senhor sustenta a sua palavra. Ele diz que passa o céu, passa a terra, mas ele continua sendo.
ninguém muda Ele. Amados e queridos irmãos, e aonde vão parar com tanta mudança? É noite de voltarmos quem a gente era, quem a gente um dia conheceu, quem a gente um dia sentiu a presença dEle. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. A única coisa que Ele tem é saudade. Saudade de quem você é. E hoje tantas mudanças existem na sua vida. Queridos, as mudanças são tantas que a gente fica até perdido. As mudanças são tantas que a gente muitas das vezes fica assim: meu Deus do céu, será que é mesmo? Mas Ele não muda. Você vê que Mateus 26:50, como eu disse, abandonado por todos, sozinho, mas Ele não mudou. Você vê que quando Pilatos pega e interroga Ele, Ele não muda. Ele não precisa se explicar quem Ele é. Ele não vai pela situação, como diz o mundo aí, que diz assim: a gente dança conforme a música. É ou não é, meus irmãos? Mas Ele não, Ele permanecia sendo o mesmo em todos os lugares. E quantos irmãos não permanecem sendo o mesmo? Ele é uma coisa na igreja e lá fora Ele é outra coisa. Ele não consegue permanecer mais o mesmo. Queridos, Ele não muda. Ele foi ontem, é hoje e é eternamente. O mesmo diabo, Satanás, quer mudar eu e você, eu mesmo queria mudar ele. Você vê que quando ele vem do deserto, o diabo manda ele transformar a pedra em pão, querendo mudar os planos, porque o diabo sempre quer que a gente deixe a vontade dele para fazer a vontade de Satanás. Você vê que o diabo pega e fala assim: olha, se tu me adorares, é isso que enche os olhos das pessoas, é muitas coisas que afastam-se de Deus. Quantas pessoas, pelo sucesso, ele deixou as coisas de Deus. Quantas pessoas, pela vaidade, ele deixou a santidade. Quantas pessoas, por procurar vida fácil na vida, estão aí hoje como profeta, mas não como profeta de Deus. Quantos aí hoje mudaram? Porque o pastor mudou ele, a irmã mudou ele, o mau exemplo da igreja está mudando, e Cristo já não está mudando mais as pessoas. Porque Mateus 6,33 diz: buscar primeiro Ele, e as demais coisas Ele fará na nossa vida. Mas a igreja não tem mais interesse em buscar Ele. O coração da igreja se fechou para Ele, mas o Senhor está lembrando nós que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ninguém muda a sua palavra, ninguém muda quem Ele é, ninguém muda, ninguém pode mudar. Como foi lido no início do culto, João 14, dizendo: se mostra o caminho. Quem é o Pai? Como a gente vive tanto tempo na igreja e a gente ainda não conhece? Como a gente está tanto tempo na igreja e a gente ainda não consegue discernir que Ele não mudou? E como que você aceita um Deus mudado para a tua vida? Como é que você aceita as pessoas mudar a sua mente, mudar o seu coração, tirar os teus olhos do Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Aí Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você está querendo ver uma coisa onde você não é capaz de chegar, e Ele pertinho de você e você não consegue discernir. Aleluia. É como muitas pessoas falam comigo: meu Deus está falando com você, mas você não está ouvindo, porque você quer ouvir o que Deus não tem para você. E quando a gente quer ouvir o que Deus não tem para nós, amados e queridos irmãos,
A gente fica com uns pontos de interrogação na nossa cabeça, dizendo: ah, Deus não fala comigo. Deus está falando que Ele não mudou. É você que está mudado, é você que não está ouvindo mais, é você que não está mais com o coração aberto para Ele, porque Ele continua sendo o mesmo Deus que alcançou você, eu não sei aonde. É o mesmo Deus que está aqui hoje falando no teu coração, falando com você. É o mesmo Deus que está trabalhando, é o mesmo Deus que é o mesmo. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Eu não sei aonde que as pessoas estão arrumando tanta mudança para vossas vidas. Não existe um jejum de Daniel. Ele estava falando assim: olha, isso aqui eu não como porque isso não vem da minha descendência. Isso aqui não. Ele não estava fazendo jejum nenhum, meus irmãos. Ele estava rejeitando aquilo que o mundo estava trazendo para ele. Ele falou assim: o que eu ouvi criança eu tenho que permanecer sustentando, porque Ele não muda. Mesmo eu em terra estranha, mesmo eu em cativeiro, Ele não muda. Ele não nega a tua fidelidade. Ainda que eu esteja passando por luta, todavia Ele é o Deus, todavia Ele é o Senhor. Ainda que eu esteja na cova, todavia Ele é o Senhor. Ainda que eu esteja na prisão, todavia é o Senhor. Ainda que eu esteja no banquete, todavia é o Senhor. Ele não muda, Ele não muda. Você vê que a fidelidade que ele teve por não mudar, em Daniel capítulo 2 vai dizer a Bíblia que Deus não deixa ele perecer com todos aqueles que estavam na Babilônia. A tua fidelidade a Deus não vai deixar Deus vai deixar você perecer nesse mundo de pecado, não. Você pode ter certeza que o Senhor vai te resgatar na hora certa. Você pode ter certeza, amados e queridos irmãos, que se sendo fiel a Ele, Ele vai continuar sendo fiel. Queridos, a Bíblia diz que toda a humanidade sendo infiel, todavia Ele permanece fiel. Quanto mais aqueles que são fiéis, Ele não muda, meus irmãos. Ele permanece sendo Deus. Ele permanece continuando nos guiando. Aleluia. Ele é o Deus de ontem e de hoje. E por que o culto ontem foi tremendo e hoje não é? O mesmo ontem é hoje. É nós que estamos dando mais lugar ao cansaço. É nós que estamos dando mais lugar à vida de rotina. Ele não quer que você só sente e ouve, não. Ele quer que você o adora. Ele quer que você sente. Ele quer que você fale assim: olha, o mesmo que é hoje está sendo. Esse que está me sustentando, esse que está me dando graça, esse que está me renovando, esse que está me guiando, esse que está me direcionando, esse que está alimentando a mim. Ele continua sendo Deus que me sustenta. Ele continua sendo a minha base. Queridos, quando o jovem rico vai elogiar ele, ele não mudou pelo elogio, não. Ele não muda pelas pessoas, é as pessoas que têm que mudar por ele, porque ele continua sendo aquele que foi ontem, é hoje e é eternamente. E como buscar e não encontrar? E como vir para a igreja e não sentir? É porque você não conseguiu descer ainda. É porque você ainda, amados e queridos irmãos, está concordando com o teu sofrimento. Está concordando com essa situaçãozinha que está na sua vida, sabe qual é? De aparência.
Ele está me vendo hoje, né, meu irmão? Amanhã você não pode estar mais, porque hoje você está tendo a oportunidade de mudar e não quer mudar. Hoje você está tendo a oportunidade de transformar e não quer transformar. A Bíblia diz que quando aquela mulher sofria 12 anos, ela disse: hoje eu mudarei minha vida. Ela desceu lá embaixo e tocou na veste, diz a Bíblia que isso é virtude. Em outras palavras, saiu poder. Deus nessa noite quer trazer virtude, quer trazer poder, quer trazer unção para alguém que vai descer, para alguém que vai receber Cristo. Não mudou, Ele permanece sendo o mesmo. Ele quer operar na tua vida, Ele quer operar na tua, Ele quer te encher da graça, te encher. Ele continua sendo o mesmo que batiza, Ele continua sendo o mesmo que converte, Ele continua sendo o mesmo que renova, Ele continua sendo o mesmo que te enche do Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus que era ontem, é hoje e eternamente. Então glorifica esse Deus, glorifica, 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 glorifica. Adore, 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 adore o Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Queridos, Êxodo capítulo 12 vai dizer da Páscoa do Cordeiro. E Lucas 23, 34, 30 vai dizer que o Cordeiro que deu a vida. Isaías vai dizer: foi levado como ovelha muda quando não abriu a sua boca. Queridos, Ele veio não para murmurar, Ele veio para mudar. Ele veio para fazer. Ele que, amados e queridos irmãos, foi sustentado com a graça para vencer. Essa mesma graça nesta noite está sendo derramada para você voltar a ser quem você era. Ele quer renovar, Ele quer restituir, Ele quer encher alguém nessa noite, Ele quer renovar alguém nessa noite, Ele quer fazer você voltar a crer que Ele abre as portas, que Ele faz o milagre. Ele quer curar a tua vida nessa noite, Ele quer fazer o milagre. Ele não muda pelos teus pensamentos, porque Ele é o de ontem, é o de hoje e eternamente. E por que tanta mudança, meus irmãos? Por que não mudar para ser mais avivado na igreja? Por que não mudar mais para buscar a presença dEle? Por que ficar mudando o horário do culto que começa às 7 horas e chega às 8 horas? Ele sabe a hora que você pode chegar. Por que ficar mudando, meus irmãos, em buscar a presença dele? Diz assim: amanhã eu vou, amanhã eu faço. Faça o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã só pertence a Ele. Quem sabe o amanhã não chegará na minha vida, não chegará na tua vida, mas o Deus que é hoje vai ser amanhã também, porque ninguém muda a tua eternidade e a tua filha. A palavra de Deus é poderosa. Ele está lembrando a igreja que naquele dia que você se converteu, Ele continua sendo o mesmo. Aquela sede que você tinha de orar, aquela sede que você tinha de pregar a palavra, e hoje não tem mais. Aquele amor tão grande que você fazia e não olhava para quem? Só olhava para Ele. É isso que o diabo tem feito nos dias de hoje. Que a igreja tira os olhos dele e coloca os olhos do mundo nas barreiras. Coloque os olhos nos impedimentos, tantos impedimentos, meu Deus, que não existe na nossa vida. Tantas dificuldades que a gente coloca que não existe diante de nós. A maior prova que nós consegue é que Paulo disse que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele continua fortalecendo a nossa vida, Ele continua operando, Ele continua dando graça, Ele continua. Urabaxuri arabaia
continua sendo o mesmo para te levantar, Ele continua sendo o mesmo para te ajudar, Ele continua. Então, porque a igreja está mudando, a igreja não pode mudar. Não deixe as pessoas maquiar o pecado, não. Você é bobo, irmã. Isso era pecado na época de 80, hoje mudou. Ô, irmão, o pecado era na época de 80, hoje mudou. O pecado nunca muda. O pai da mentira nunca vai falar a verdade, porque já foi determinado que ele é o pai da mentira. Nele não existe verdade. Quantos perderam o caminho por ouvir um atalho na vida? Você que perdeu, volta a achar, porque ele continua sendo o mesmo hoje. Ele continua sendo aquele, amados e queridos irmãos, que alimentou aquela grande multidão. Ele continua alimentando a nossa alma no dia de hoje, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e é eternamente. A igreja do Senhor Jesus tem que voltar, a igreja do Senhor tem que ressuscitar, a igreja do Senhor tem que se levantar, tem que acreditar que Ele continua sustentando, dando glória. Ele ainda dá graça para vencer o pecado, Ele ainda dá graça para vencer este mundo. Ele continua sendo. Ele venceu. Você sabe quando foi o crescimento da igreja? Depois da morte dele, que ao terceiro dia ele ressuscita e vai aos discípulos, não como espírito, porque ele continua sendo, ele apresenta os discípulos e diz: olha, eu continuo sendo aquele que estava no meio de vós, eu continuo sendo aquele que cuida de vós, eu continuo sendo aquele que prometi, eu continuo sendo aquele que escolhi, eu continuo sendo. Aí em Atos eles são batizados, e Pedro fala assim: como que a gente vai parar de falar do que nós vimos? Hoje a gente não vê, mas a gente ouve ele falar. E como que a gente vai parar de fazer se a gente continua ouvindo o Espírito Santo de Deus falando, o Espírito de Deus trabalhando com nós? Ele está aqui dizendo que Ele é. Ele está dizendo aqui que Ele não virou as costas, Ele é. Eu não sei a luta que está, mas Ele continua: eu sou contigo. Eu não sei o problema que está, mas Ele diz: eu continuo sendo. Esse é o Deus que nós estamos aqui nesta noite, reunidos para adorar. Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem? Ele quer ressurgir nesta noite na vida de alguém. Ele continua sendo, Ele continua sendo, Ele continua sendo. Ele não muda, igreja. Ele não muda. O que busca encontra, o que busca encontra, o que pede recebe, o que busca encontra, o que pede recebe. Ele continua sendo o mesmo que te escolheu, irmão.
Ele continua sendo o mesmo que te chamou, minha irmã, na angústia, na aflição. Ele continua sendo o mesmo. Olha para você ver que é a mesma voz, a voz não muda. Olha para você ver que é a mesma voz, a voz não muda. A voz do Espírito Santo continua soando, a voz do Espírito Santo continua falando. Urabá, surabanda, rabadaba, xanda, rabadarabaia, urabanda, rabá, suralabaia, labaia, canda, rabadabadabaia, urabaia, labaia, labaia, labalabalabalabalabaia, urabaia, labaia, canda, urabá, série, me clama, uramanda, urabaia, série, me anda. Aquele que incendiou lá atrás é o que está incendiando hoje, é aquele que está visitando a sua alma, é aquele que está tocando no teu coração, é aquele que está enchendo. Quem me receber, recebe, quem me receber, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Alabacalabandarabacalavandarabasterini calabalabalabaia, urabacaia, rabaia, labaia, lamaia, urabaia, lamaia, labalaba. Aleluia. Alabashuraia, paiaraia, sai. Uramando, urabaia, rabadarabadarabalabalabas. Oh, meu irmão, ele continua sendo o mesmo. Ele está lembrando a igreja, dizendo: não muda não, igreja, porque eu sou o mesmo ainda. Não muda não, igreja, porque eu continuo sendo o mesmo. A minha fidelidade continua. Oh, igreja do Senhor, Ele está lembrando alguém aqui, dizendo que Ele é ontem, é hoje e é eternamente. Urabá, surabá, yarabadaias. Urabaia, Ramaia, Rabacaia, Rabasteia, Urabaia, Rabacaia, Ramaia, Série, Mianda, Rabadaias. O mesmo que te honrou no meio daquela luta, ele continua sendo o mesmo, irmão. O mesmo que aquele dia nas aflições você clamou, ele te deu vitória, ele continua sendo o mesmo. Oh, meu irmão, ninguém muda ele. Oh, igreja do Senhor, ainda que muitos não estão mudando nessa terra, mas ele continua sendo o mesmo. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. Ele é santo, ele é puro e ele é verdadeiro, meu Deus. Aleluia. Mude pela palavra de Deus, meus irmãos. Mude pela palavra de Deus, meus irmãos. Oh, minha irmã, Ele continua dando graça para você caminhar. Ele continua dando força para você buscar. Ele continua dando força para você lutar, meu irmão, minha irmã. Ele não te deixa em hora nenhuma, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel com a sua promessa. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E Ele não muda. Orabaia, série, mianda, arabaia, conda, arabalabachanda, arabadarabadaia. Deus está fortalecendo alguém nesta noite. Uramando, urabadabasurabando, urabadarabandaia, séria. Aquilo que você sentia há muito tempo atrás, Ele continua sendo o mesmo, irmão, e quer fazer você sentir, quer fazer você receber mais graça, mais força. Ele quer continuar enchendo a igreja do Espírito Santo. Ele quer continuar dando graça para a igreja caminhar e glorificar o nome do Senhor. Ele está aqui, meus irmãos. Sei que estás aqui, Senhor, posso perceber. Se coloca de pé. Vida. Aleluia! Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Que nada
bênção, receba. Ainda que a figueira, oh glória, mesmo que o dinheiro me, mas não falta a presença dele na igreja. Não falta a presença dele na sua vida, irmão. Não falta a presença dele na tua vida, igreja. Não falta a presença dele na tua vida. Aleluia. Palmas para Jesus, meus irmãos. Mais palmas para Jesus.